Antes de abrirmos os lábios em oração, vamos silenciar por um instante. Não para falar, mas para escutar. Deixe que a voz de Deus encontre um lugar dentro de você antes que as palavras subam ao céu. No livro dos Salmos, capítulo 145, versículo 9, há uma verdade que muda tudo. O Senhor é generoso com cada ser vivo. Seu amor se espalha por toda a criação. Esse versículo não diz que ele é bom apenas com quem vive sem errar. Nem que seu carinho alcança apenas os que seguem tudo à risca. A mensagem é clara: todos estão debaixo da bondade dele. O quebrado e o inteiro. O que se afastou e o que voltou. O forte e o que mal consegue levantar. A compaixão dele não tem fronteiras. E sim, ela alcança você também. Talvez você já tenha ouvido aquela frase simples: Deus é bom o tempo inteiro. E o tempo inteiro Deus é bom. Confesso, no início eu achava que era só uma expressão de costume, uma daquelas falas automáticas que a gente aprende a repetir. Mas, com os ventos da vida, ela parou de ser um bordão e se tornou um alicerce. O tempo e a dor nos ensinam a dar valor às verdades que a gente costumava ignorar. Porque quando os planos desmoronam, quando o céu parece em silêncio, quando a espera se arrasta e as certezas escorrem pelas mãos, é essa pequena frase que permanece de pé. Deus não deixou de ser bom. O Salmo 145 é um retrato da alma divina. Entre os versículos 8 e 11, descobrimos traços do caráter do Criador. Ele é cheio de compaixão, paciente, amoroso em abundância. Não age com pressa, nem por impulso. Sua bondade cobre toda a existência. Tudo o que ele fez o louva. E aqueles que o conhecem anunciam a majestade do seu reino e a força do seu braço. Vamos respirar isso juntos. Bondade. Compaixão. Paciência. Amor que transborda. Esse é o ritmo do coração de Deus. Ele não desiste de você quando você tropeça pela 10ª vez. Ele não guarda misericórdia como se fosse recompensa. Ele não espera a perfeição para então se aproximar. Ele te encontra no lugar onde você caiu. Ele se aproxima com ternura mesmo quando você tem vergonha de olhar para cima. E ele te chama, repetidas vezes, com a mesma frase cheia de graça. Volte para casa. E esse convite não é só para quando você está em alta. Ele ecoa também nos dias em que a fé está fraca, nas noites em que a dúvida faz barulho, nas horas em que a alma está cansada. A bondade dele não depende de vitória. Ela permanece, até mesmo quando você se sente perdido. Esse é o nosso Pai. E se tudo isso for verdade, e é, então só existe uma coisa que podemos dizer com convicção. Deus é bom. Sempre. Mesmo quando portas se mantêm fechadas. Mesmo quando a cura não vem. Mesmo quando você não entende a dor que sente. A essência de Deus continua intacta. Se hoje você está sorrindo por orações atendidas, ou esperando por algo que parece demorar demais, Ele continua fiel. Porque a fidelidade de Deus não muda com o clima da sua alma. Ela é firme porque nasce de quem Ele é. Deixe isso entrar no fundo da sua consciência. O amor dele não acompanha as marés da sua vida. Ele é constante. Pense nisso. Se você tivesse tudo o que sempre sonhou, Deus seria bom. Mas se, de repente, perdesse tudo e só restasse o ar que você respira, Ele ainda seria bom. Porque o que torna Deus bom não é o que Ele faz por você. É quem Ele é por natureza. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, está escrito: A ti pertencem o poder, a grandeza, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que há no céu e na terra está sob teu domínio. Deus possui autoridade sobre tudo. Mas, ao invés de usar esse poder para dominar, Ele escolhe amar. Porém, nem sempre é fácil acreditar nisso quando a vida nos fere. Quando a resposta não vem, quando alguém se vai. Quando seu peito se quebra de maneiras que você nem sabia que era possível. Nesses momentos, é comum a dúvida bater. E, muitas vezes, mesmo sem perceber, passamos a tratar Deus como tratamos pessoas. Achamos que, se errarmos demais, Ele vai nos deixar. Que, se chorarmos sem parar, Ele vai se cansar. Que, se não recebemos o que pedimos, talvez Ele esteja frustrado conosco. Mas Deus não age como os seres humanos. Ele não desiste de você. Ele não se cansa da sua dor. Ele não se afasta porque você está fraco. Ele não mede seu amor com base no seu desempenho. Ele permanece, não porque você merece, mas porque Ele prometeu que não vai abandonar você. E Ele nunca quebra suas promessas. Em certos momentos, a maior demonstração de cuidado de Deus é justamente o silêncio diante das nossas orações. Às vezes, a resposta que parece ser um não ou um ainda não é, na verdade,
A mão dele te protegendo de algo que você ainda não enxerga. Aquele trabalho que não aconteceu. Aquela história de amor que acabou. Aquela porta que parecia ser perfeita, mas se fechou. Talvez não tenha sido rejeição. Talvez tenha sido livramento. Deus te conhece tão profundamente que prefere preservar sua alma do que permitir algo que, mais adiante, poderia te ferir ou te afastar dele. Ele não é bom só quando diz sim. Ele também está sendo um pai amoroso quando diz não. E se, por um instante, você pudesse ver tudo o que ele vê, você o agradeceria por cada caminho que ele não deixou você seguir. Por isso, hoje, não deixe sua fé ser moldada apenas pelas circunstâncias. Não espere que tudo se encaixe perfeitamente para confiar no cuidado divino. Há dias em que o maior louvor não vem de um hino, mas de um sussurro entre lágrimas que diz: Senhor, eu não entendo, mas eu ainda acredito que tu és bom, aqui, agora, mesmo assim. Porque tudo ao nosso redor pode mudar. As estações mudam. As emoções mudam. As pessoas mudam. Mas Deus permanece o mesmo. Ele é bom quando te entrega aquilo que você pediu. E ele continua sendo bom quando leva embora algo que você queria manter. Ele é bom quando responde com clareza. E ele é bom quando o céu parece em silêncio. Se você voltar os olhos para o seu passado, vai lembrar de momentos em que achava que estava sozinho. Mas hoje sabe que ele esteve lá, em silêncio, cuidando de tudo. Porque a presença de Deus nem sempre se anuncia com trovões. Muitas vezes, ela se revela na paz que chega sem explicação. Na força para continuar quando tudo em você queria parar. Na mão estendida no meio da dor. No abraço que chegou no momento certo. Essa também é a bondade de Deus. Então, se neste momento você se sente esquecido, exausto ou perdido em meio a tantos porquês, lembre-se, você está nas mãos de um Deus que é bom, compassivo e fiel. E nada do que você está enfrentando tem poder para mudar quem Ele é. Erga a cabeça. Respire fundo. E descanse nessa certeza. Mesmo agora, Ele continua sendo bom. Deixe seu coração repetir isso no meio do caos. Deixe sua alma proclamar isso na escuridão. Deixe sua vida declarar isso em cada atitude. Deus é bom o tempo inteiro. E o tempo inteiro, Deus é bom. Espírito Santo, hoje eu abro as portas do meu coração para a tua presença. Entra nos cantos mais escondidos da minha alma. Revela o que eu preciso enxergar. Me conduz pela trilha da bondade que vem de Deus. Me mostra onde Ele tem sido fiel, mesmo nas vezes em que eu não percebi. Ensina-me a escutar tua voz no meio do barulho. Treina o meu coração para reconhecer que, às vezes, a bondade de Deus se manifesta de formas que eu não entendo. Que o silêncio pode ser proteção. Que o tempo de espera pode ser preparo. E que um não pode ser o melhor sim que eu ainda não compreendo. Derrama sobre mim uma fé que não depende de explicações. Uma fé que declara, mesmo sem entender, eu confio no teu caráter. Eu confio que tu és bom. Que a palavra de Deus se torne o espelho onde eu vejo minha verdadeira identidade. Que a verdade dele fale mais alto do que qualquer mentira que o mundo ou a minha mente tentem me contar. O Senhor declara que sou amado. O Senhor afirma que fui escolhido. O Senhor me chama de perdoado, restaurado, separado para um propósito eterno. O Senhor diz que sou herdeiro do reino, cidadão do céu e morada do teu Espírito. E eu tomo posse dessa verdade. Firmo meus pés nessa promessa revelada no Salmo 31, versículos 19 e 20. Quão grandiosa é a tua bondade, Senhor! Reservada para aqueles que te respeitam, derramada publicamente sobre os que buscam abrigo em ti. Tu os escondes sob a tua presença, longe das palavras venenosas dos homens. Hoje, eu corro para esse esconderijo. Largo minhas bagagens. Silencio minha mente. Afasto todo pensamento que não venha de ti. E ali, eu descanso. Na tua presença, não preciso parecer forte. Na tua presença, posso ser eu mesmo, com minhas falhas, medos e esperanças. Na tua presença, sou plenamente conhecido, e profundamente amado. Tu és minha fortaleza. Tu és meu porto seguro. Tu és a calma no meio da tempestade. Ensina-me a caminhar com reverência. A despertar cada manhã com gratidão por ser alvo do teu amor. A confiar no teu plano, mesmo quando ele não segue o roteiro que eu imaginei. A continuar acreditando, mesmo quando as respostas não chegam como eu gostaria. Mesmo se o fim for outro, que minha alma ainda diga, Deus continua sendo bom. Obrigado por cuidar de mim com tanta delicadeza. Obrigado por nunca desistir, mesmo quando eu quis fugir. Obrigado por me encontrar quando eu me perdi. Obrigado por me olhar com ternura quando eu só via culpa.
Obrigado por cobrir minha vergonha com graça e reescrever minha história com esperança. Tu és o próprio significado de bondade. Tu és a fonte da minha alegria. Tu és o começo de cada novo capítulo da minha vida. Tu és a canção que ainda ecoa na minha alma cansada. E por tudo isso, hoje eu te entrego, mais uma vez, tudo o que sou. Faz em mim o que só o Senhor pode fazer. Jesus, eu te amo. E é no teu nome santo que eu oro. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, escreva amém nos comentários como um sinal de fé viva. Que cada palavra dita aqui se cumpra em sua vida, no tempo e da maneira que Deus quiser. E se você está precisando de uma oração específica, escreva aqui nos comentários, será um privilégio orar por você. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhem você em cada passo da sua caminhada. Sempre.